toxicidade financeira é estudada desde os anos 2000 e por volta de 2013 esse termo foi cunhado e a partir disso foram mobilizados instrumentos para medir o grau de endividamento de cada pessoa. Esses instrumentos já existem, porém eles não são utilizados hoje em dia. Então, o movimento Rock Solidário não vai apenas ajudar as pessoas através de doações e através dos eventos para levar cultura, para levar lazer. Nós também vamos lutar pelas garantias dos direitos que a gente tem, sendo o principal deles o direito à saúde. Então, ela aparece de forma direta, por exemplo, com consultas, com exames, cirurgias, procedimentos, mas também de forma indireta, com as acomodações, alimentação, as faltas ao trabalho para acompanhar nesses procedimentos e consultas que muitas vezes não são remuneradas, e também a perda de renda que acaba acontecendo quando a pessoa que tem doença crônica não consegue trabalhar para manter a sua renda, ou então precisa abandonar o emprego para cuidar em tempo integral de uma pessoa que possui uma doença. Mais de 70% da população sofre com isso. Todo mundo conhece uma história de alguém que perdeu suas economias, que perdeu bens, que acabou perdendo, dependendo do grau, até mesmo a dignidade. Os impactos dessa toxicidade financeira, além da perda de economias e bens, o próprio endividamento, a contrair dívidas através de empréstimos, ou então juntar a família toda, não somente o núcleo familiar, mas os adjacentes também, levando todos eles a tirarem do bolso um dinheiro que não estava necessariamente sendo guardado para isso. Quando guardamos dinheiro, estamos pensando no futuro, não estamos pensando em tapar buracos causados por uma falha do governo que não nos dá o direito à saúde plena e acessível. Outra coisa que acontece, no caso das pessoas que utilizam planos de saúde, é que quando esse plano de saúde acaba ficando caro demais, essas pessoas passam a utilizar o SUS, onerando o sistema e, às vezes, ocupando espaço de pessoas que necessitariam ainda mais, pois todos temos direito ao acesso ao SUS. Então, desde o diagnóstico até o tratamento e o acompanhamento, por mais que essas pessoas tenham as suas condições aliviadas, são despesas que nunca acabam. E numa situação crítica, normalmente a gente costuma fazer algumas ações que são bem famosas na cidade, como pasteladas, macarronadas, como rifas, nas situações emergenciais, agudas, onde a população se mobiliza para fazer uma vaquinha, digamos assim, e ajudar aquela pessoa naquele momento. Quando os custos com a saúde acabam abalando a vida financeira das pessoas, a gente chama isso de toxicidade financeira. Esse termo é utilizado hoje em dia muito mais para o câncer, sendo inclusive considerado como um efeito colateral da própria doença. Comprometimento de direitos básicos, por exemplo, deixamos de pagar o aluguel, podemos perder a moradia, deixamos de comprar comida, perdemos a alimentação, e com isso começa a bater o desespero. Existem também os problemas que afetam diretamente o próprio tratamento, como o atraso no diagnóstico, o tratamento inadequado ou incompleto, a falta de adesão aos medicamentos. Então, eu vou começar a minha fala falando um pouquinho sobre os impactos psicológicos, do endividamento. Então, primeiramente, a gente tem que pensar em problemas de sono, Problemas de sono, irritabilidade, baixa autoestima, depressão, dificuldade de concentração
e, consequentemente, o isolamento social. Normalmente, as pessoas que estão nessa situação, elas se sentem culpadas, se sentem envergonhadas, se sentem muitas vezes fracassadas, né? Por conta dessa tensão financeira constante entre os parceiros, entre os amigos também, conflitos e desentendimento, impacto na intimidade e na comunicação, desequilíbrio de poder, né? Então, o ideal seria que juntos, o casal ou esses amigos consigam passar por esses desafios, trabalhar juntos e desenvolver estratégias eficazes do enfrentamento dessa situação, né? A gente tem que falar também sobre a questão entre as amizades, né? Os empréstimos não pagos, o desequilíbrio de poder, a dependência e exploração quando um depende financeiramente do outro amigo, né? Então, essas dificuldades podem sim separar esses amigos, né? E a gente tem que lembrar que esses fatores, eles se agravam nessas famílias, em famílias atípicas, em famílias com pessoas com essas doenças, por conta dos tratamentos, os medicamentos que são muito caros, né? Aprender a gerenciar as finanças, o que é muito importante, principalmente nessa situação. Estabelecer prioridades, né, para poder reduzir esses gastos e, claro, priorizar sempre a saúde mental e física e sempre promovendo atividades que tragam o bem-estar. E eu vou trazer também alguns auxílios do governo, né? Nós temos aí o BPC. O BPC é um auxílio que ele é estendido para pessoas com deficiências, para pessoas com TEA e também para pessoas de baixa renda ou idosos. Família, então, qualquer pessoa que esteja em extrema pobreza ou com deficiências ou TEA também podem adquirir esse auxílio do governo. Algumas alternativas, além dessas, para aliviar esse sofrimento financeiro, seria, em primeiro lugar, conversar honestamente com o seu médico, falar para ele quais são as reais condições da família, para que juntos consigam priorizar o que é mais urgente nesse tratamento. A gente teve a doutora Júnia, que falou a respeito disso nessa semana para o movimento Rock Solidário, falando sobre isso, sobre essa conversa, que ela, como médica, faz essas perguntas, mas não é obrigatório. O médico não é obrigado a perguntar. Então, conversar abertamente, sem medo, sobre as possibilidades da família, podem acabar evitando um endividamento que não tem volta. Vai fazer vários eventos para levar cultura para os 4 cantos da cidade. E esses eventos, a maioria deles será beneficente, com parte da arrecadação sendo destinada para entidades e famílias que cuidam de pessoas que possuem doenças crônicas, que são as doenças que não se curam. O primeiro evento que a gente vai fazer agora será em prol dos autistas, que é uma condição crônica.